Vamos lá. Meu nome é Vinícius, sou professor de História, né? Então hoje a gente vai assistir uma aula sobre a linha do tempo, tá? Então, em primeiro lugar, o que se estuda na história, né? Então, a história, basicamente, ela é o estudo de toda a vida do ser humano ao longo do tempo, tá? Então, eu vou estudar, eu não, né? Nós vamos estudar, então, desde o surgimento do primeiro homem até os dias atuais. Mas quanto tempo que é isso, né? Isso são só mais ou menos em termos de 5 milhões de anos. Né? Então, se são 5 milhões... Não, para trás. Volta. Tá. Se são 5 milhões de anos de história, eu preciso dar uma organizada nisso. Né? Então, como é que eu vou organizar esse material? Né? Como é que o historiador faz essa organização? Ele vai, basicamente, estudar em cima de materiais, né, que a gente chama de fontes documentais. Né? E essas fontes documentais, elas vão estudar como que o homem se portou ao longo desses 5 milhões. Ah, mas então é fácil. Não, não é tão fácil assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma organização, né, dentro do que a gente chama de uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Uma linha simples, né, onde eu vou dividir em 5 grandes períodos. O primeiro período, né, ele vai ser chamado de pré-história. Ah, por que pré-história? Primeira característica, né, que não há escrita. Então, desde o surgimento do primeiro homem até surgir a escrita. Pode passar. Então, no momento que surge a primeira escrita, a gente vai ter a segunda sociedade humana existente no nosso planeta, né? Que se chama Antiguidade. Né? Então, essa Antiguidade, ela vai ser subdividida em 2. E aí a gente vai ter como algumas características fundamentais, né? O surgimento da democracia, a existência de vários deuses, governos regidos por reis-deuses, né? São as teocracias que a gente diz. Então, isso é a chamada Antiguidade. A próxima fase, né, então, aproveitando a minha mão aqui, a próxima fase é a Idade do Meio, ou a chamada Idade Média. A Idade Média tem como algumas características fundamentais uma vida rural, uma vida católica, a ausência de um Estado formado, né, então eu tenho setores rurais ali governados por senhores feudais, ou mesmo por agricultores e tal. Isso é chamado Idade Média. Uma outra característica que eu esqueci de falar no começo, toda essa linha do tempo, ela só ocorre na Europa. Né? Então a gente chama de uma linha eurocêntrica. Né? Então não existe nenhuma linha do tempo que vai, vamos lá priorizar a Ásia. Não, não existe Ásia, não existe América, não existe Brasil. Existe Europa. Tá? A próxima fase, a gente chama de Idade Moderna. Vai pensar, Idade Moderna então é tudo mais moderno. Não, na verdade é uma confusão só. Na Idade Moderna são uma série de confusões, que a gente diz, ou uma série de revoluções. Então são várias revoluções que vão ocorrer na Idade Moderna que vão transformar esse período numa confusão só. Então nós temos a chamada Revolução Industrial, as revoluções das navegações, a Revolução Comercial, a Revolução do Renascimento. Então eu sempre digo para meus alunos, e digo para vocês também, a Idade Moderna de todas essas 5 fases, ela é a pior para se viver. Porque tu nunca sabe o que tu vai ter que pensar, ou o que tu pode pensar no dia de amanhã. Por exemplo, na Idade Moderna, eles acreditavam que a Terra era plana. Se a Terra era plana, eu já tinha uma resposta pronta. No momento em que surge um senhor lá, diz, não, a Terra não é mais plana, a Terra agora é redonda. Eu conhecia uma única religião, agora não existe mais uma. Existem várias religiões. Então, essa fase aqui ela é muito complexa, para essa sociedade não conseguir se colocar no local que ela está, ou o que ela vai pensar daqui para frente. A última fase, que inicia a partir da Revolução Francesa, é a chamada Idade Contemporânea, que é a idade atual, né, onde eu destaco como principais características as grandes guerras. Então, todas as grandes guerras ocorrem neste período. Então, eu tenho a Primeira Guerra Mundial, eu tenho a Guerra Fria, eu tenho a Guerra dos Capitais, ou a Guerra dos Impérios. Então, basicamente, essa fase, né, essa última grande fase, ela inicia em cima de uma formação de um capitalismo de imperialismo. Né? Pode passar? Então, só para retomar, aqui eu tenho 5 períodos. Né? Então, de novo, usando minha mãozinha aqui. Eu tenho a pré-história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna,
a Idade Contemporânea. A pré-história, uma característica fundamental, tá? Para a gente só finalizar. Era da Pedra. Fórum em pedra, pré-história. Na Antiguidade, era da democracia. Então surge a democracia nesse novo período. Idade Média, a Era das Trevas. A era onde a vida urbana se esquece e só existe a vida rural. Era Moderna, a Era das Revoluções, a Era das Transformações. E a última, a Era do Capital, ou Era Contemporânea. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Oi, eu sou o professor Paulo de História. Nossa aula de hoje será sobre a pré-história. A pré-história corresponde ao período que vai do surgimento do homem, há mais ou menos 4 milhões de anos, até a invenção da escrita 4000 AC ou 4000 a.C. Para compreendermos a pré-história, a gente precisa estudar os vestígios materiais produzidos pelo homem, porque nesse período não há escrita. Então, o que são esses vestígios materiais? São todos os instrumentos que o homem produziu durante esse período. Exemplos: ponta de flecha, ponta de lança, ossos fossilizados, cerâmicas. Tudo isso são vestígios materiais que nos ajudam a interpretar e estudar a pré-história. Mas antes de entrarmos na periodização da pré-história, vamos ver um pouquinho a respeito da evolução do homem nesse período pré-histórico. Aqui nós temos uma imagem do surgimento do homem. O primeiro homem, acredita-se que surgiu há mais ou menos 4 milhões de anos na África, e seu representante é o Australopithecus. Posteriormente, passados centenas de anos, milhares de anos, outros seres humanos foram surgindo, outros exemplos de Homo. Tá? Nós temos depois o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Nós, o ser humano moderno, somos o Homo sapiens. Períodos da pré-história. Ela vai se dividir em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O primeiro período que nós iremos ver é o Paleolítico, que é o período da pedra lascada, quando o homem começou a fazer seus primeiros instrumentos, tá, ou objetos a partir da quebra, de bater uma pedra na outra. Ok? Nessa época, eles eram nômades, ou seja, eles não habitavam um único lugar ou uma única região, era sempre em várias regiões. Conforme o alimento acabava em uma determinada região, eles saíam para outra região em busca desse alimento. Eles eram caçadores e coletores, habitavam em cavernas, onde eles começaram a produzir desenhos nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres, que representavam cenas do seu cotidiano, do seu dia a dia. É nesse período também que vai ser descoberto o fogo e dominado. O fogo, ele vai ser importante para a alimentação, para a proteção e para a luz desses povos. Porque com o fogo é possível cozinhar e assar os alimentos, né? O fogo dá proteção contra animais e permite que eles enxergassem à noite. Vamos para o segundo período da pré-história, que é o chamado de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. A partir desse momento, o homem deixa de apenas lascar as pedras, mas ao mesmo tempo, além de lascá-las, ele vai lixá-las uma contra a outra, deixando-as lisas, tá? E melhorando esses artefatos. Tá? Durante o Neolítico, nós teremos o processo de sedentarização, onde esses grupos que até então eram nômades, que ficavam em lugares diferentes conforme a necessidade de alimentação, eles vão ficar em apenas uma área, um território. Mesmo assim, ainda existirão outros grupos que continuarão sendo nômades, indo de um lugar para outro, ou de um território para outro. É nesse período também que nós teremos a Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica. Será inventado
a cerâmica, que vai permitir que eles possam armazenar e cozinhar os seus alimentos. Será inventada também a tecelagem, onde eles vão substituir as peles de animais e por roupas. Ok? Beleza? Último período, Idade dos Metais. É quando vai haver o surgimento da metalurgia. Tá? O que é metalurgia? É a transformação de metais em objetos pelo homem. O primeiro metal que o homem vai aprender a manipular é o cobre. Posteriormente, o estanho. E da junção, ou da união do estanho com o cobre, vai se formar o bronze. E mais lá para o final da Idade dos Metais, vai surgir o ferro, um metal muito mais resistente que os demais. É nesse período também que vai ocorrer a sedentarização completa, tá, do ser humano, e surgirão as primeiras cidades na região mais conhecida como a Mesopotâmia. O que determina o fim da Idade dos Metais? O surgimento da escrita, ok? Sugestão de filmes para vocês. 10.000 a.C., Alpha e A Guerra do Fogo. Ok, pessoal? Até a próxima aula.